Mesmo assentados como estamos, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, como é de costume, no domingo de Santa Ceia. Esse não é o primeiro domingo, mas como é o domingo que nós celebraremos a ceia do Senhor, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos. E na sequência em que nós estamos estudando, abram suas Bíblias no Salmo de número 114. Salmo de número 114. Diz assim a palavra do Senhor: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Vamos orar novamente? Deus santo e bendito, queremos, meu Pai, nesse instante, diante da Tua palavra, Te louvar pela Sua sabedoria, em deixar-nos registrar a Tua vontade, de maneira que nós não precisamos nos confiar em nossa memória, em uma transmissão oral, nós não precisamos confiar no que os homens dizem a respeito do Senhor, mas o Senhor mesmo se revelou a nós, e pelo Teu Espírito Santo inspirou a palavra sagrada, nos garantindo a certeza de que o que temos aqui registrado é a Tua palavra, sem erro, sem falha, e podemos confiar no que está aqui registrado. Mas Te louvamos ainda mais, porque o mesmo Espírito que inspirou e preservou esse texto habita em nós, e pode nos iluminar para entender a Tua palavra. Anos lá atrás, não façam as contas da minha idade, por favor, mas lá atrás, no ano 2000, veio uma exposição de obras de arte direto da França, aqui para Recife, de um artista chamado Auguste Rodin. É um francês, lá ali do final do século XIX e do século XX. Essas obras, a maioria delas produzidas em bronze, vieram da França para cá, e eu tive o privilégio de estar lá na uma gama muito maior de obras quando eu cheguei lá, e descobri algo que eu não entendia direito. Por que aquelas obras estavam lá? E eu descobri que cada uma daquelas obras que ele tinha feito, e eram obras grandes, elas tinham sido feitas por uma encomenda do governo francês. Eles tinham encomendado uma obra chamada o Portal do Inferno, que era, na verdade, um grande portão que deveria ser inaugurado logo em seguida, numa representação a uma outra obra, uma obra chamada A Divina Comédia, de Dante de Alighieri, que é um italiano. E eles queriam expressar aquilo ali, então o pensador ficaria em cima do portal, olhando para baixo, por isso a sua posição, olhando para baixo, e as outras imagens iriam compor
edificou esse grande portão de bronze, mas que por algum motivo o financiamento foi por água abaixo, as obras foram deslocadas e cada uma se tornou uma obra isolada e no final das contas não compunham a obra como um todo. Por que eu estou contando essa história? Na verdade, meus irmãos, é interessante ver como a história da arte se confunde com a história do mundo e como cada parte desse conhecimento que nós adquirimos na arte, na história, faz com que a gente junte as peças e como as coisas se conectem. Porque de repente estava eu no ano 2000, olhando para uma obra feita no século XIX, por uma coisa que estava sendo produzida lá no século XIII, mais ou menos, século XIV. Então notem, meus queridos, como de alguma forma a arte se expande para nos fazer lembrar das coisas. A arte existe justamente não só para encantar, mas para nos trazer de memórias. Ela existe para nos fazer lembrar de eventos, de estruturas, de conhecimentos, de pensamentos e assim por diante. E não é diferente com poesia e não é diferente com os salmos. O Salmo de número 114 existe justamente para isso, para nos deslocar de um momento e, meio à sua beleza, nos transportar para um momento muito anterior a isso, para que nós nos encantemos com a beleza do que o Senhor produziu séculos atrás, mas que ainda consegue impactar ainda hoje. O que o Salmo 114 está tentando fazer é nos lembrar, meus irmãos, de um Deus que fez uma coisa belíssima e grandiosa. E em cada letra desse Salmo, nós temos uma expressão dessa lembrança de um Deus que produziu uma salvação maravilhosa. E aí o poeta se utiliza de arte para nos trazer boas lembranças de um passado distante, mas que pode ser aplicado perfeitamente a cada um de nós hoje. Essas imagens vibrantes e essas imagens vívidas expressas aqui no Salmo de número 114 está envolta a uma estrutura bem complexa, mas muito interessante. Eu já falei no mês passado que esses salmos, do Salmo 111 ao Salmo 117, são chamados salmos de aleluia ou halel egípcio. Eles são chamados de halel egípcio justamente por causa do Salmo 114, que dá o tom para o restante, porque fala da libertação de Deus que o Senhor produziu no Egito. Mas essa estrutura de Salmo, meus irmãos, ela se conecta de forma muito maior e mais complexa. Se você parar para pensar, ele se chama halel por causa dos aleluias. Já notaram que os 6 salmos todos começam ou terminam com aleluia. Mas tem uma coisa que eu gostaria de que você notasse aqui comigo. Veja que o Salmo 111 começa com aleluia, mas não termina com aleluia. Ele só começa. O Salmo 112 faz a mesma coisa. Ele começa com aleluia e não termina com aleluia. O Salmo 113 começa com aleluia e termina com aleluia. Está vendo aí? Mas quando você chega no Salmo 114, não tem aleluia. O Salmo 114 não possui nenhum aleluia, porque no Salmo 115 você vai ter de novo aleluia. Mas ao contrário dos outros, ao invés de começar, o Salmo 115 termina com um aleluia. E quando você vai para o Salmo 116, de novo, ele somente termina com um aleluia. E quando você chega no Salmo 117, você tem 2 aleluias, porque o primeiro versículo tem louvai ao Senhor, que é a tradução de aleluia. E como é que ele termina o Salmo 117? Aleluia. Então vocês notaram que tem uma sequência, 2 começam com aleluia, 2 aleluias seguidas, um sem aleluia, depois 2 terminam com aleluia e um tem 2 aleluias. Mas no meio desse grupo você tem um salmo que não tem aleluia, que é o Salmo 114. De forma que todos esses salmos estão na verdade apontando para o centro. Todos esses salmos estão apontando para um salmo central, que é o Salmo 114. Esse Salmo 114, meus irmãos, ele vai funcionar como uma espécie de grande conclusão, de uma pré-conclusão para o Salmo inteiro, para o Saltério inteiro. O livro dos Salmos é dividido em 5 livros. E a palavra aleluia aparece tanto aqui que a gente acha que aparece na Bíblia toda, mas ela não aparece na Bíblia. Ela não aparece sequer no livro 1, ela não aparece no livro 2, ela nem sequer aparece no livro 3. A palavra aleluia vai aparecer no finalzinho do livro 4. Mas no livro 5, esse livro de repente se abre, se expande para falar aleluia o tempo inteiro. Porque ele quer lembrar ao povo de Deus que aqui está a culminância da salvação.
está apontando para a restauração final que o Senhor está produzindo no seu povo. E por isso ele vai ter duas sequências diretas de aleluia. Você vai ter aqui o Salmo de 111 até o 117 com aleluias, e logo em seguida você vai ter do Salmo 146 até o Salmo 150, fechando o livro todo com grandes aleluias. Então o quinto livro é basicamente o livro dos aleluias. E nós sabemos que eles estão fechando esse livro, porque o próximo salmo, o Salmo 118 e o Salmo 119, tem um paralelo lá no primeiro livro. Eles são paralelos com o Salmo 18 e 19 do livro 1. O Salmo 18 é um salmo messiânico e o Salmo 19 é um salmo sobre a lei de Deus. Quando você chega no Salmo 118 é um salmo messiânico e o Salmo 119 é uma expressão da lei de Deus. Então eles estão como que fechando o livro do Salmo inteiro, lembrando da grande salvação que o Senhor produziu para o seu povo. De forma que o que nós temos aqui é um fechamento do quinto livro e o fechamento do livro dos Salmos inteiros, iniciando, apontando e nos lembrando exatamente a grande salvação que o Senhor proporcionou para o seu povo. E que melhor para trazer do que o Salmo que trata justamente da salvação que o Senhor produziu no Egito. E por causa desse momento aqui em especial, cuja salvação do Egito é lembrada, esses salmos, esse grupo de salmos, eram os salmos usados durante a Páscoa. Inclusive, lá no texto de Marcos vai dizer que Jesus cantou um hino e seguiu para o Monte das Oliveiras. Então, um dos hinos que ele deve ter cantado, com certeza foi um desses salmos aqui, talvez até o próprio Salmo 114. E é importante entender por que ele está conectado à Páscoa, porque justamente ele está atrelado ao Êxodo. Quando o Senhor vai dar a lei do Senhor, ele traz justamente à tona a salvação que o Senhor deu no Egito. O Êxodo capítulo de número 12, e logo depois que ele lembra que eu salvei vocês do Egito, então eles celebram a Páscoa. Então a Páscoa e a libertação do Egito estão intimamente conectados aqui, por isso que todos são convidados a cantar essa maravilhosa salvação que o Senhor trouxe aqui, como prefácio dos 10 mandamentos. Somos levados então aqui a ver essa maravilhosa salvação que o nosso Deus proporcionou, nos lembrando do que o Senhor já fez, não só com Israel, mas que o Senhor fez também conosco. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje, nosso Deus e a sua maravilhosa salvação. O que é que nós nunca devemos esquecer, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós nunca devemos esquecer as bênçãos de Deus na libertação, versículos 1 e 2. Tem uma característica interessante quando ele começa aqui no versículo 1. Olha como é que ele começa. Quando saiu Israel do Egito. Parece que Israel simplesmente decidiu fazer uma viagem, foi embora e voltou para casa. Notaram que parece que quem tomou toda a iniciativa foi Israel? Na verdade ele começa como se fosse uma coisa bem simples. Quando Israel saiu, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Na verdade, ele vai usar uma estratégia aqui, ele vai esconder o nome de Deus o salmo inteiro. Ele não vai falar sobre Deus porque ele quer gerar uma espécie de expectação, para que você fique sabendo que foi Deus, mas ele não conta, até dizer, lá no versículo número 7, quando ele diz, estremece, ó terra, na presença do Senhor. Só lá no versículo 7 ele vai lembrar que tudo aqui está conectado a Deus. Essa saída do povo do Egito, meus irmãos, não aconteceu por vontade do povo. Essa saída do Egito aconteceu porque Deus livrou o seu povo. Deus tirou Israel da casa da escravidão com mão levantada e braço estendido. Foi o Senhor que os tirou de lá. Mas a forma como ele quer descrever é como o Senhor produziu essa salvação na perspectiva deles. Por isso, olha que interessante, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de uma língua estranha. Duas coisas eu queria que você observasse aqui. Ele usa 3 nomes para Israel. Versículo 1 ele diz que ele chama de Israel, versículo 1 ele chama de Jacó, e versículo número 2 ele chama de Judá, e volta a chamar de Israel. Ele usa os termos Israel, Jacó e Judá, somente para se referir ao povo de Deus, para lembrar toda a história que o povo de Deus traz consigo, não só uma característica em especial, mas toda a história. Mas fica muito estranho o final do versículo 1.
Porque ele diz assim: e o Senhor tirou, na verdade, a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. É estranho porque essa expressão, povo de língua estranha, na verdade não é um termo que é utilizado em toda a Bíblia como referência à saída do Egito. Na verdade, esse termo é sempre usado com referência à Babilônia. Sempre que fala da Babilônia, chama a Babilônia de povo de língua estranha, e não o Egito. Mas o que ele está fazendo aqui? É um salmo escrito para lembrar os eventos do Egito, mas ao mesmo tempo lembrar que dentro dessa salvação produzida do Egito, toda a salvação que o Senhor vai produzir está incluída aqui. Não só a salvação para o Egito, mas a salvação da Babilônia era de alguma forma um prenúncio já lá do que estava no Êxodo, lá atrás. E onde a minha própria salvação e a sua própria salvação também está expressa lá atrás. Um povo de língua estranha para nos lembrar de que não é só uma salvação isolada, mas é de como o Senhor processa de forma repetida a salvação do seu povo. De maneira que a expressão aqui, meus irmãos, não é só uma libertação de Israel do cativeiro babilônico, não é só uma libertação de Israel do cativeiro do Egito, mas sou eu e você da nossa libertação do cativeiro de Satanás, do cativeiro do pecado. Nós estamos incluídos nesse processo, quando essa história se desloca no tempo e nós somos incluídos nela. Nós também somos alvos de uma libertação. E é justamente nesse contexto, quando o Senhor tirou Israel do Egito, nesse contexto, quando o Senhor libertou o seu povo, que o versículo de número 2, meus irmãos, nos mostra o tamanho da bênção que foi isso. Porque é verdade que o versículo 1 traz a ideia de libertação. Nós somos retirados do cativeiro, nós somos retirados de um lugar ruim, nós somos retirados da escravidão do pecado. Isso é bem verdade. Mas o versículo 2 expande o tanto de bênção que o Senhor concede nessa libertação, onde não é só uma questão de sair do cativeiro, mas será incluído no povo de Deus de forma muito especial. Olha o versículo de número 2. Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. Nota que ele está escondendo Deus, lembram? Por isso que ele diz o seu santuário, mas ele não diz de quem é o santuário. Você presume de quem é, com base no versículo 6, porque Israel não tem santuário, o santuário é de Deus. Então ele está presumindo e deixando lá Deus escondido para se tornar uma grande surpresa no versículo 7, que eu já estraguei a surpresa. Mas nota que ele diz duas coisas a respeito. Ele diz: quando esse povo foi retirado, foi liberto do cativeiro, quando o Senhor tirou esse povo da escravidão, Deus os transformou em duas coisas magníficas. Em primeiro lugar, Judá se tornou o seu santuário. Isso aqui é bonito, meus irmãos, porque no momento em que ele diz que Judá se tornou o santuário, ele não diz que Judá comportou o santuário. Ele não está dizendo que o santuário passou a habitar no meio do povo, mas ele começa a dizer que o próprio povo se tornou o santuário de Deus, de forma que o tabernáculo era somente uma expressão de um Deus que estava habitando com eles. Essa é a grande imagem, que não era para ser uma casa, uma tenda que iria suportar o Senhor. Salomão viu isso com toda a clareza quando construiu um grande palácio para Deus e disse: não dá, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A casa, por mais bonita que fosse, não podia comportar a grandeza de um Deus tão glorioso. Nesse momento ele diz que o santuário não é um lugar que Israel fez para Deus, mas o próprio povo é o santuário de Deus. Judá se tornou o santuário do Senhor. A habitação de Deus é com o seu povo. A habitação é no meio do seu povo. E foi isso que Deus ficou repetindo o tempo inteiro lá na saída do Egito: eu vou habitar no meio de vocês. Por isso, um monte de regrinhas: vocês têm que ser santos, vocês não podem comer isso, vocês não podem tocar naquilo, vocês têm que tomar banho, tem que ter cuidado com lepra, tem que ter cuidado com higiene, e um bocado de outros cuidados. Tem que ver a forma como você chega, tem que ver como o jeito que adora, o jeito que traz o animal, tem que ter um bocado de regras, porque o Senhor tinha desejo sincero de morar no meio do seu povo. É tanto que o tabernáculo ficava no centro de toda a aldeia, o tabernáculo ficava no centro de todo o arraial de Israel. Deus diz: eu transformei Israel no meu santuário.
que bonito, queridos, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, é o povo de Deus que é o santuário do Deus Altíssimo. Nós somos o santuário de Deus, nós somos o santo dos santos do Senhor, nós somos a igreja de Deus, e a igreja do Senhor é composta justamente para ser isso, para ser o santuário do Senhor, o lugar de habitação eterna do nosso Deus. O que Deus diz é que Ele não só libertou o povo do cativeiro, mas transformou esse povo na sua habitação, de forma que Ele está sempre conosco. E não foi isso que Cristo fez? Afinal de contas, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. E Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nos prometeu ainda mais que nós não deveríamos perturbar os nossos corações, crer em Deus, mas crer nele, que na casa do seu Pai havia muitas moradas, e que Ele viria e nos levaria para junto dele mesmo, porque Ele queria que onde Ele estivesse nós, estivéssemos nós também. Note, queridos, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos o templo de Jesus Cristo, nós somos a habitação sagrada de Deus, nós somos o santuário do Senhor. Não só foram libertos, mas se tornaram em santuários. A igreja de Cristo não foi só liberta do império das trevas, ela também se compõe como um santuário. Mas essa não é só uma segunda bênção, temos ainda uma terceira bênção. Além da libertação, além de nos tornarmos o santuário, o texto nos diz que Israel se tornou o seu domínio. Ele é tanto o nosso sumo sacerdote supremo e a oferta suprema, como ele também é o rei supremo sobre todos. Ele transformou o seu povo no seu ponto de contato com a terra, a partir de onde ele vai governar o mundo inteiro. Ele tem o seu trono estabelecido no meio do seu povo. Ele fez a sua cadeira no trono de Davi, num trono eterno. Ele transformou Israel no seu domínio, notaram? Ele tem governo no meio desse povo, é um povo que tem as leis do Senhor, ele é o nosso legislador, ele governa o seu povo, ele é o cabeça da igreja, o Senhor supremo sobre todos nós, ele tem domínio no meio do seu povo. Que coisa bonita, queridos, porque ele não só soltou o povo e disse, vão-se embora, ele não fez uma lei áurea, abrindo as senzalas e dizendo, agora se vire, vão para qualquer canto, vai para onde? Para onde você quiser, não tem para onde ir, mas vão para onde vocês quiserem. Não, ele orientou em todos os sentidos, ele diz, eu acolho vocês para mim, transformo vocês na minha habitação e reino no meio de vocês. Que bênção ele fez com a igreja do Senhor, meus irmãos, com o povo de Deus. Ele nos mostra, queridos, que essa libertação, essa salvação que Ele nos garantiu é muito maior. Ele consagrou esse povo para ser um povo de sacerdotes, reis e rainhas do Senhor, de onde o Senhor parte o seu trono para governar o mundo. O nosso Deus, meus irmãos, nos lembra aqui de que nos trouxe bênçãos quando nos salvou. Não foi só uma saída de uma condenação do inferno e uma entrada nos céus de alegria. O Senhor se transformou para nós, no próprio Deus habitando em nós. Ele habita em nossos corações, habita no meio do seu povo, no meio da sua igreja e governa a todos nós. Que coisa maravilhosa é vermos a salvação do nosso Deus, meus irmãos, e da bênção da libertação. Nosso Deus e a sua maravilhosa salvação. O que é que nós não devemos esquecer? Nunca devemos esquecer as bênçãos de Deus na libertação, mas em segundo lugar, nunca devemos nos esquecer do poder de Deus na condução, versículos de 3 a 6. Versículos de 3 a 6, meus irmãos, ele vai fazer um apanhado bem rápido de alguns milagres que aconteceram entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida. E ele vai fazer apanhado, pelo menos, usando a criação como modelo para que a gente possa enxergar o poder de Deus sendo expresso. E ele vai falar de 3 lugares em específico: um mar, um rio e montes. Mas olha como é bonito o feito que ele faz. Primeiro ele diz o que aconteceu, e depois ele faz uma pergunta, digamos assim, interessante para com isso que aconteceu, transformando tanto o mar, como o rio, como as montanhas, em uma personagem para com quem ele pode conversar. Primeiro ele diz assim, versículo 3, o mar viu isso e fugiu. Eu acho interessante isso aqui, porque ele começa a descrever a natureza como se fosse uma pessoa.
e mostra as reações da natureza como se fosse uma pessoa reagindo a alguma coisa. E o que é que essa natureza está reagindo? Versículo 2, quando o Senhor resgatou o seu povo de Israel e transformou Israel no seu próprio santuário, e transformou Israel no seu próprio trono de domínio. Quando o povo agora se torna o santuário e o trono de domínio, ele diz, quando nós chegamos à beira do mar, o mar viu esse povo se achegando, viu o trono de Deus, viu o santuário de Deus, e não pôde reagir de forma diferente, a não ser fazer o que eles fizeram, saiu da frente. Olha que imagem bonita, o mar viu isso e fugiu, o mar fugiu. Irmãos, mar fugir para recifense, a gente sabe que não é tão simples assim. Se você acha que o mar pode fugir de alguma coisa, você se lembra das ruas de Olinda, e você sabe que ele já engoliu uma, e ele estava bem animadinho nesse tempo. Não dá para fugir. O mar não foge, é a gente que foge dele quando ele quer avançar. Mas ele diz, de repente tem um povo diferente, um povo salvo, mas que tem alguma coisa diferente nesse povo, que quando eles chegam perto do mar, é o mar que foge deles. É o mar que foge deles. O mar, meus irmãos, se abriu para o povo passar. O texto nos diz que o Senhor abriu como duas grandes paredes de água de um lado e do outro, e o povo passou pelo meio do mar a pé enxuto, e chegaram até o outro lado do mar sem nenhum tipo de dano. E quando o faraó e o seu exército tentou avançar pelo mesmo caminho, o Senhor derrubou as paredes de mar, os muros de mar, e os soterrou debaixo de água e os matou a todos. Ele diz, o mar fugiu da presença do Deus que estava com o seu povo, do livramento que Deus estava conduzindo, mas não de um faraó dentro do todo o seu poder. Mas essa foi a saída do povo. O Senhor abriu o mar na saída do povo, mas logo ele diz, mas ele repete a mesma coisa no versículo 3, ele diz, mas o Jordão deu ré. Gente, aqui o negócio também é pesado, porque o Jordão ele é conhecido justamente pela sua força de correnteza. Na verdade, meus irmãos, o rio Jordão, o próprio nome Jordão significa o que cai, o que desce. Então literalmente é um rio que despenca de cima de uma montanha. Não é um riozinho tranquilo feito Capibaribe, que ora vai para frente, ora vai para trás com a maré. Não, é um rio que é basicamente uma corredeira. E no dia que eles chegaram para entrar na terra prometida, o texto nos diz que o rio estava cheio de ponta a ponta. De ponta a ponta estava a largura da sua margem, ele estava em toda a sua força. Ninguém jamais conseguiria atravessar aquele lugar. Mas o interessante é que ele diz assim, mas quando o Jordão viu esse povo que é santuário de Deus, viu esse povo que é o trono de Deus, viu esse povo que o próprio Deus estava libertando, quando o Jordão viu esse povo, ele não só parou, ele deu ré, ele voltou atrás. O texto nos diz que as águas pararam a uma boa distância de lá, de onde eles estavam, e as águas pararam e começaram a se juntar como se fosse uma grande represa sendo segura lá em cima, e o rio, por mais força que tivesse, não conseguiu descer a ladeira, ele ficou barrado, esperando que todo o povo passasse, e deu tempo de passar o povo com a arca, e o povo passou bem devagarinho pelo meio, levando jumento, tudo que tinha direito, ainda deram uma paradinha no meio, Josué ainda fez uma pilha de pedra lá no meio, ainda botou o povo para escolher umas pedras lá no meio, e o rio esperando, e aí pegaram umas pedras, levaram para o outro lado, depois chegaram do outro lado com essas pedras, que fizeram, aí sim, quando a arca saiu, aí o rio, agora pode descer, aí eu fico vindo assim o rio aliviado, finalmente, ele se assustou, e voltou atrás, o rio parou. Mas não só, meus irmãos, tem a entrada e a saída do povo e a entrada na terra, está vendo? A saída do povo pelo Mar Vermelho, a entrada do povo pelo Rio Jordão, mas não só isso, mas no meio desse caminho teve umas coisas estranhas também, porque no versículo número 4 vai falar de montanhas, ele diz, e os montes saltaram como carneiros, não só os montes, as colinas pareciam cordeiros de rebanho. A imagem, meus irmãos, que ele traz aqui é uma coisa que só quem é do interior sabe o que é. É quando você abre o curral com ovelha pequena.
com filhote de ovelha, com cordeirinhos. Gente, é uma festa fantástica. Quando você abre aquele negócio, parece que você abriu o céu para eles. Eles correm, pulam, até não aguentar mais. E eles fazem uma festa imensa. E esse pular de alegria é o que ele traz aqui. Ele diz, e de repente o nosso Deus vai caminhando pelo deserto. O nosso Deus vai caminhando com o seu povo em direção à terra prometida. E os montes vão no caminho pulando. Mas quando foi que monte pulou, gente? Quando foi que monte pulou feito carneiro? Quando foi que monte pulou feito cordeiros, ovelhinhas de rebanho? Foi quando ele, em cima do monte Sinai, estava dando a sua lei. O texto nos vai falar de um monte tremendo, de montes se abalando, de montes parecendo que vão cair, desabar. Ele está dizendo, eita, que o monte estava pulando de alegria em um Deus que estava conduzindo o seu povo com poder e mostrando todo o seu poder, trazendo a lei e adoração ao seu povo. Isso aqui eu acho fantástico, meus irmãos, porque quando Deus estava tirando o seu povo do Egito, ele disse a Faraó, deixe que meu povo vá para o deserto e me sirva para me adorar. E é esse o grande ponto da saída do povo do Egito. Eles vão para adorar, e no momento que eles vão adorar ao Deus eterno, e o monte Sinai se abala, eles estão vendo muito mais do que uma coisa assustadora. Ele diz, a terra se alegra e pula como pequenos carneiros diante da presença poderosa desse Deus incrível que está salvando o seu povo. Ele diz, vejam como é que a criação reage quando seu Deus resolve salvar alguém. Não existe nada que possa impedi-lo em sua vontade. Não existe um mar que possa barrar a saída desse povo do deserto. Não existe um rio que possa impedir o cumprimento de uma promessa de entrar na terra prometida. E as próprias montanhas festejam e pulam de alegria ao ver esse Deus passando com o seu povo, cumprindo as suas promessas e os salvando e os libertando. Ao olhar por toda essa contemplação, meus irmãos, nós somos lembrados de que nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que não existe nada no mundo que possa impedir a nossa salvação, que não existe Satanás com todas as suas hostes de anjos que possam impedir o resgate de alguém de lá do inferno, que a igreja do Senhor foi resgatada com mão poderosa e que a própria criação almeja o dia de alegria plena quando a restauração será final. Que não tem rio ou mar que possa ficar na frente quando Deus quer salvar alguém, que não é possível se esconder do poder do Senhor, que Ele nos alcance, nos arrasta e nos converte. Que coisa bonita é ver, meus irmãos, a salvação maravilhosa do nosso Deus e de como Ele, de forma magnífica, nos produz salvação. Nós não deveríamos esquecer disso. Por isso que o salmista, nos versículos 5 e 6, ele faz algumas perguntinhas. E ele, note como ele está sendo irônico, está vendo? Ele está sendo irônico, ele faz uma brincadeira aqui na verdade. Porque ele disse lá atrás que o mar fugiu. E aí ele vê que de repente, versículo 5, ele diz, oxe mar, o que é que tu tem que está fugindo assim? O que é que você viu? Para abrir-se assim tão facilmente no meio e deixar esse povozinho passar. Esse povinho quase insignificante, não era nada, por que que você fugiu da frente deles? E rio, por que que você deu essa travada tão forte assim e voltou atrás? Jordão, você é tão bravo, ninguém passa por você, não é tão simples assim, por que que você voltou atrás? E vocês, montes e colinas, por que que vocês ficaram saltando à medida que esse povo foi passando? As perguntas dele são uma grande ironia, para mostrar que o Deus que estava com ele era tão grande, que assustava a criação como um todo. O Deus que estava salvando eles, estava assustando tudo que passava pela frente, para produzir salvação. Que salvação magnífica, meus irmãos, o Senhor nos dá, que salvação maravilhosa. Nosso Deus e a sua maravilhosa salvação. O que é que nunca nós devemos esquecer, meus irmãos? Nós nunca devemos esquecer as bênçãos de Deus na libertação, nós nunca devemos esquecer o poder de Deus na condução, e nós nunca devemos esquecer a presença de Deus no sustento, versículos de número 6
7 a 8. O versículo 7 ele vai explicar as perguntas dos versículos 5 e 6. A pergunta é: por que vocês voltaram atrás, cara? Por que vocês ficaram fugindo da frente desse povinho? Por que vocês fizeram assim? O versículo 7 ele conclama agora, e finalmente ele abre as cortinas para mostrar quem é o grande ator nessa história toda. E ele descortina, meus irmãos, a arte, mostrando agora quem é que está fazendo tudo isso. Porque até então ele tinha escondido quem estava fazendo. Israel saiu. Porque o mar fugiu. Porque o Jordão voltou atrás. Essas coisas aconteceram. Mas agora no versículo 7 ele chega de surpresa, chega de esconder. Está na hora da grande surpresa. Ele olha para o mundo todo, não só para as colinas, não só para os montes. Ele diz: o mundo todo estremeça. Estremece, ó terra. Pastor, mas o monte se abalaram porque o povo de Deus é um povo poderoso. O mar se abriu porque o povo de Deus é um povo poderoso na terra, não é? Não, meu filho. Lamento te dizer. Mas esse povo não é poderoso. Esse povo é fraco, insignificante. O Senhor não nos escolheu porque nós éramos muitos. O Senhor não nos escolheu porque nós éramos fortes. Nós éramos fracos. O Senhor não nos escolheu pelas nossas capacidades. Ele nos escolheu por amor, só por amor. A gente é um bando de magrelo, feinho, orelhudo, não tem jeito. Alguns ficaram gordinhos. Foi o Senhor, meus irmãos. E agora ele diz assim: por que o monte ficou pulando? Por que o mar fugiu e o rio voltou atrás? Resposta: estremece, ó terra, o mundo todo, na presença do Senhor. Agora está explicado tudo. O poder de Deus se manifestou na salvação de cada um de nós, meus irmãos, porque o Senhor está conosco. E a presença de Deus, meus irmãos, é que faz toda a diferença aqui. Porque o que garantiu a esse povo a salvação não foi a força deles. O que garantiu a esse povo a salvação não foi o poder deles, mas foi a presença do Senhor. É tanto que quando o povo pecou, Deus propôs a Moisés dizendo: eu não vou mais com vocês. Eu vou destruir todo mundo. Vou matar todo mundo. Eu já fiz de uma nação inteira, por que eu não posso começar de novo? Se tem uma coisa que Deus tem, é tempo e paciência para fazer um negócio desse. Então não tem problema. Ele faria, e Moisés disse: Senhor, não faz um negócio desse. Porque se o Senhor faz um negócio desse, a sua reputação vai estar no lixo. O Senhor vai ter jogado sua reputação no lixo, porque vão ficar dizendo assim: olha aí, tirou do Egito para matar no deserto. Senhor, vão dizer: olha, o Senhor não tem capacidade de levar. Vão ficar falando mal do Senhor. Não dá certo. Não é por causa deles não, porque eles o Senhor podia matar mesmo, mas eu estou preocupado com a sua reputação. Deus diz: está certo, você está certo, vão falar mal de mim, e eu sou muito zeloso com o meu nome, então vou fazer o seguinte: eu vou mandar eles vão, entram na terra, eu vou dar tudo para eles, mas eu não vou com eles. Se fosse em alguma igreja hoje, o pessoal topava. Se em algumas igrejas Deus dissesse: eu não vou com vocês, mas o céu é de vocês, vai ter tudo lá que vocês precisam, um céu, um paraíso, uma coisa linda, eu não vou estar lá, mas o lugar é bom, quem quer ir? Na maioria das igrejas, todo mundo levantaria a mão dizendo: eu quero, porque o que eles querem é o céu, não Deus. Mas Moisés sabia que o importante não é o lugar, o importante é a presença. Ele disse: Senhor, não dá para ir sem o Senhor. Não dá para ir sem o Senhor, porque nós somos conhecidos como o povo do Deus de Israel. Nós somos conhecidos como o povo do Senhor. Nós não temos outra identidade, nós só nos identificamos com o Senhor. E nós não podemos ir para o melhor lugar do mundo sem que o Senhor vá conosco. E o Senhor disse: se prepare que amanhã você vai para um lado e eu vou para o outro. Senhor, quando foi de manhãzinha, ele disse: Senhor, para que lado o Senhor vai? E eles ficaram 40 anos acompanhando uma nuvem. Mas eles não largaram o pé do Senhor para que a salvação se concretizasse. Porque o que mais importa para nós, meus irmãos, em nossa salvação, não é o lugar onde nós vamos morar por toda a eternidade. O que mais importa para nós em nossa salvação é podermos compartilhar a presença de Deus por toda a eternidade. Se a presença de Deus já não é confortante para nós hoje, se a presença de Deus já não é importante para nós hoje, o céu não será importante para você, porque Deus está lá.
Talvez você queira algumas vantagens físicas, talvez diminuir as dores da velhice, melhorar uma parte física que você gostaria, talvez ter uma vida de sofrimento, comer sem engordar, talvez, quem sabe, você ter uma vida mais tranquila, sem precisar trabalhar, talvez você esteja cansado e só queira descansar, talvez você esteja desejando alguma coisa nos céus que não seja o Senhor, mas a grande questão aqui é que a nossa salvação é para desejarmos o Senhor, e o que eles tinham de melhor era a presença de Deus. Por isso que o salmista diz: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. E é justamente a presença do Deus de Jacó que dá condições para que a gente consiga concluir a caminhada. Note que ele já falou da saída do povo, versículos 1 e 2, da saída e da entrada do povo na terra, versículos de 3 até o versículo de número 6. Agora ele termina dizendo: mas nesse trajeto, o que garantiu a saída e a chegada foi a presença do Senhor, porque Ele esteve com eles o tempo todo. O Senhor esteve ao lado deles, o Senhor os acompanhou em todo o tempo, foi o Senhor com eles que fez com que eles fossem vitoriosos. Por isso o versículo número 8, estremece, ó terra, na presença do Senhor, estremece na presença do Deus de Jacó. E o que é que esse Deus de Jacó fez? Versículo 8, converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. E aqui, meus irmãos, ele nos lembra de dois eventos importantes. Um no início da caminhada e um no final da caminhada. No início da caminhada, quando o povo achava que ia morrer de sede, o Senhor simplesmente disse a Moisés: bata na rocha, e a rocha vai fluir água. Meus irmãos, não se tira água de rocha. Não tem como tirar a água de pedra. Eu sei que na Paraíba o pessoal fala de sertanejo tirando leite de pedra, mas água não. Água não. Mas de repente nós descobrimos que o Senhor fez coisas incríveis, porque Ele transformou água em paredes de pedra para segurar o povo, e de repente Ele transforma parede de pedra em água para sustentar o povo. Ele deu água para o povo. E no final da caminhada, já perto da terra prometida, de novo estava o povo com sede e angustiado, e de novo a perturbaram Moisés, e o Senhor disse para Moisés: Moisés, fale para a rocha, ela vai te dar água de novo. E na verdade Moisés estava tão aperreado, tão agoniado, que bateu na rocha, mas mesmo assim o Senhor trouxe água, mesmo punindo Moisés depois, mas o Senhor transformou um seixo em manancial. É impressionante, queridos, porque essas duas imagens dessas duas rochas são utilizadas pelo apóstolo Paulo quando ele nos lembra de que a rocha acompanhou esse povo, que Cristo, meus irmãos, que é a grande pedra angular, acompanhou todo esse povo, e esse acompanhar do Senhor no meio do seu povo era justamente para garantir vida a esse povo. Deus, meus irmãos, nos dá da sua presença, e a sua presença é que nos garante a nossa salvação. Não é nossa força, não é nossa capacidade, não é nem sequer a nossa própria santidade, é o Senhor conosco que garante que nós vamos para o céu. A nossa certeza de salvação não está baseada no que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa certeza de salvação está baseada em um Deus que transformou corações de pedras e que fez brotar do nosso coração um rio de água da vida, um Cristo, a pedra angular que habita em nós e que faz do nosso interior fluir um rio de água para toda a eternidade. Ele é a rocha eterna, Ele é a água viva. Foi isso que Ele disse para aquela mulher samaritana lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Ele disse: se eu te der da água que eu tenho, do seu interior vai fluir um rio por toda a eternidade. Ele é a água da vida. É Ele que nos garante, meus irmãos, a entrada segura na salvação eterna, porque a presença de Jesus Cristo conosco é que nos segura. Não, meus irmãos, não dá para cantar aquela música segura na mão de Deus e vai, porque a gente não tem força suficiente para segurar na sua mão e ir.
Nós só conseguimos chegar lá porque o Senhor é que nos sustenta. Não, meu irmão, você não está indo a passos largos para o céu. Meu irmão, você está sendo literalmente arrastado para lá. O Senhor pegou você pelas aberturas e está arrastando você. Enquanto os seus pés estão trôpegos, você não para na caminhada, porque Ele continua arrastando você. Porque aqueles que o Pai me deu, disse Ele, ninguém arrebata da minha mão. Ele nos sustenta. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. É a presença do Senhor conosco, é a presença de Cristo conosco, que nos dá a certeza de que nós temos sustento suficiente até o dia de chegarmos na terra prometida. É Ele que vai segurando as nossas mãos, é Ele que vai sendo a rocha onde nós firmamos os nossos pés, é Ele que vai sendo a água que nos sustenta e não permite que nós venhamos a desvanecer, é Ele que nos conduz até o final. A presença do Senhor é o que nos dá sustento. Que maravilhosa salvação, meus irmãos. Mas como é triste que nós nos esquecemos dessas coisas. E como é triste que por várias vezes nós não lembramos de como a salvação do Senhor é magnífica, de como o Senhor operou uma salvação incrível com Israel lá no Egito, repetiu essa salvação com a Babilônia e repetiu novamente essa salvação conosco. Mas que bom é saber que o Senhor pintou um belo quadro artístico aqui para nós hoje à noite. Que bom nos lembrar que o Senhor usou de toda a sua arte e pintou para nós com imagens incríveis e belas expressões, para nos lembrar, meus irmãos, da nossa gloriosa salvação, para nos lembrar de como o Senhor Deus nos salvou. E esse é o nosso grande desafio hoje, pegarmos esse quadro, colocarmos diante dos nossos olhos e nunca nos esquecermos da maravilhosa salvação que Cristo fez por nós, de nunca nos esquecermos, meus irmãos, que nós estávamos condenados ao inferno, que nós já estávamos enfiados num tremendal de lama até o nosso pescoço, que a certeza que nós tínhamos é que o inferno estaria nos aguardando, mas Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de lá e nos libertou com mão poderosa, de forma que o Senhor nos transformou num reino de sacerdotes. Nós, todos nós, pecadores, imundos e indignos, cada um de nós feitos templo do Espírito Santo, habitação do Deus eterno, habitação do Cristo Supremo, sacerdotes universais. O Senhor nos transformou no seu santuário. Quando nos reunimos aqui, o santuário não são essas paredes, o santuário não é esse piso, o santuário são essas pessoas que estão aqui. Nós somos o povo de Deus, salvo e remido, transformado em um santuário. A nova Jerusalém que desce do céu ataviada, o centro de domínio do Senhor por toda a eternidade, o lugar de onde o Senhor vai governar todas as coisas, do meio da sua igreja, o Senhor reina em nosso meio. O Senhor reina em nosso meio. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, da nossa maravilhosa salvação, que nos concedeu, meus queridos, um livramento incrível, que nada pôde impedi-lo, de como o Senhor conduziu cada um dos passos para a nossa salvação, que o nosso próprio coração duro não foi duro o suficiente para impedi-lo de transformar-nos, que o Senhor produziu um milagre imenso, que foi tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne sensível ao Espírito Santo, que não existiu nada que pudesse impedi-lo de salvar a mim e a você, que o Senhor abriu lugares incríveis e terríveis, chegou em lugares escondidos, nos encontrou, meus irmãos, escondidos no meio do nosso pecado, e usou pessoas para romper essa solidão, e nos trouxe do Evangelho e produziu para nós salvação. Não existe impedimentos para Deus salvar alguém. Eu e você somos um exemplo disso. Nós não podemos nos esquecer de que o Senhor produziu uma salvação magnífica para conosco, nos rompendo todas as barreiras, derrubando a porta do inferno para saquear a mim e a você. Não existe um lugar onde Deus não possa acessar para salvar. No final das contas, meus irmãos, nós temos que nos alegrar, porque o mesmo Deus que iniciou esse processo de salvação, garante que vai nos sustentar com a sua presença até o último dia. Que coisa magnífica é saber
que o nosso Deus é quem sustenta a nossa mão, que é Ele que garante que nós vamos chegar aos céus, que é Ele que será o nosso sustento eterno. Ele é a rocha que brota água, que nos dá condições para que nós cheguemos até o final da nossa caminhada, porque Ele vai nos levar nas suas mãos. Mas se caso você, hoje à noite, ainda não tem certeza ou não está se achando incluído nessa salvação, o Senhor te dá hoje a oportunidade única de você render-se ao Senhor, rogando a Ele por essa salvação, para que você conheça hoje à noite essa maravilhosa salvação que Ele tem concedida a você, para que você descubra as bênçãos decorrentes dessa libertação, e se torne hoje o templo do Espírito Santo, e se torne hoje a pessoa de onde Ele irá reinar por toda a eternidade, para que você descubra que você hoje está aqui para ser alcançado por eles, que as barreiras que existiam durante o dia, o Senhor as quebrou para que você pudesse ser alcançado por essa palavra, porque Ele deseja fazer em seu coração presença permanente, e Ele deseja hoje tornar o seu coração o seu ponto de contato com Ele. Ele deseja a partir de hoje te sustentar até o dia em que Ele há de retornar. O Senhor deseja ser o seu Salvador hoje. Se você ainda não é convertido a Cristo, você pode se fazer parte desse povo santo e experimentar hoje, como Israel no Egito experimentou libertação, como Israel na Babilônia experimentou libertação, como muitos dos meus irmãos aqui um dia experimentaram libertação. O Senhor te convida a ser liberto também. Artes são para nos lembrar de coisas. Artes são para nos lembrar e nos fazer pensar e não nos esquecer de como o mundo é e de como as coisas foram. O Senhor se utilizou de arte hoje para pintar um belo quadro de salvação na sua frente. O nosso desafio é: mantenha esse quadro diante de você, para que você jamais esqueça do seu Deus e da maravilhosa salvação que Ele lhe proporcionou. Vamos orar?